Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Eu também quero saudar nesse instante, com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que também servem a Deus e são fiéis e servem a Deus em outras igrejas, porque Deus virá buscar, o Senhor Jesus virá buscar um povo bom, zeloso de boas obras. Não importa onde eles congreguem, não importa em qual templo congrega, não importa qual é a placa da igreja, o que importa é que eles sejam obedientes a Deus, que eles estejam granjeando a sua tão grande salvação. É isso que importa para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nesse instante, antes de trazer essa palavra que eu vou trazer aqui, eu peço para todos vocês, que aqueles que vão ouvir esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, irmãos, a fim de que esse canal venha crescer e que o YouTube possa repassar meus conteúdos para mais pessoas, irmãos, a fim de que eles também venham ouvir a palavra de Deus, porque nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós temos que somente esperar a vinda do Senhor, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra, tem muitas pessoas que se encontram em desespero e precisam ouvir a palavra, ouvir que o Senhor Jesus salva, cura, liberta e transforma. Eles precisam ouvir que o Senhor Jesus não os rejeita, que o Senhor Jesus diz: vinde a mim todo cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, se a gente ajudar, compartilhando esse vídeo, deixando um like, irmãos, se vocês colaborarem, a chance deles ver esses conteúdos espirituais e deles receber também essa salvação, ela é maior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Eu já vos agradeço a todos vós em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler aqui, com a ajuda de Deus, em São Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22 apenas. O título é este: como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da lei. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Aleluia, Jesus. Nós bem sabemos aqui que o Senhor fala a respeito daquele que o Senhor chama, que o Senhor diz: vinde a mim, vinde a mim, toma a sua cruz de cada dia e segue-me. Nós bem sabemos que o Senhor está falando aqui a respeito do chamado dele. E aqui, aleluia, Jesus, quando o Senhor Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Porque o Senhor Jesus, ele veio do céu com poder e grande glória, se fez carne, se fez homem e habitou entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, quando o Senhor disse que as raposas têm covis, as raposas têm casa para morar, e as aves do céu têm ninho para repousar. Mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem descanso. O Filho do Homem foi perseguido, foi humilhado, foi vituperado. O Filho de Deus, ele foi crucificado, cuspiram no rosto do Senhor Jesus.
maltrataram o Senhor Jesus, caluniaram, julgaram e transpassaram a lança. Aleluia, Jesus. Mas ele, quando ele disse assim, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele veio, irmãos, ele veio. O Senhor Jesus não veio do céu trazendo ouro e nem prata. O Senhor Jesus veio simples, na simplicidade dele. Veio mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele quisesse ter vindo mostrar riqueza na terra, mostrar esplendor, mostrar grandeza na terra, ele teria vindo, irmão, mas ele veio simples. Foi o verbo que se transformou em carne. O verbo se fez carne para habitar entre os homens, para se igualar aos homens na carne, porque no espírito não. Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo era Deus, mas ao mesmo tempo ele era homem. Jesus Cristo era Deus e era homem. Então, para que os homens se igualassem a Jesus na carne, mas espiritualmente não, porque ele é Deus. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um a qual nós podemos clamar, nós podemos glorificar. Só há um que intercede a Deus por nós. Nada, nem ninguém pode interceder a Deus por nós. Aleluia, Jesus. Só Ele, aleluia, Jesus. O que Ele traz nesse instante, humildemente falando, é essa palavra que Ele envia nesse instante, através de uma serva dele aqui. Mas, porém, nós temos que dobrar nosso joelho, não diante de homem, não diante de imagem de escultura, não diante de nenhuma idolatria, não diante de nenhuma mentira, não diante de nenhuma força ao contrário, e de nenhum Deus com a letra minúscula. Nós não devemos adorá-lo, não devemos dobrar o nosso joelho, mas somente diante ao nosso Mestre, ao nosso Cristo, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que foi vituperado, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que teve autoridade para dizer ao ladrão que estava crucificado ao lado dele: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Ainda hoje tu entrarás no paraíso. Aleluia, Jesus. Que a palavra de Deus fala que do lado de Jesus tinha um ladrão crucificado. Do outro lado tinha outro ladrão crucificado. E naquele tempo, irmãos, quem ia para o sacrifício de cruz eram os ladrões. Eram os que traziam mau testemunho. Eram os que faziam as coisas erradas. Eram os que eram abomináveis. Era ali somente eles que iam para a cruz e crucificaram o nosso Jesus, porque muitas vezes chamaram ele, ofenderam o nosso Jesus, chamaram ele dos maiores nomes improváveis, irmãos. Ofendiam o nosso Cristo, chamavam ele de Beelzebu, chamavam ele de príncipe dos demônios, chamavam ele de ladrão, chamavam ele de todas as coisas terríveis que não podemos chamar, não podemos ofender nem o homem na terra. Nenhum homem na terra nós podemos colocar esses adjetivos neles, mas no Senhor Jesus Cristo colocaram esses piores adjetivos e chamaram o Senhor Jesus das coisas mais terríveis que possa existir. Mas ali a palavra de Deus fala que um ladrão ao lado, o outro ladrão do outro lado. Mas aí o Senhor Jesus ali, ali blasfemava do Senhor, dizia: mestre, ô Jesus, o Senhor tem poder, se o Senhor tem poder mesmo, salva a ti e salva nós também.
Mas o outro não, disse: se cale. Nós aqui estamos porque devemos, mas esse homem nem o mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça, porque realmente ele não tinha um lugar para dormir. O Senhor Jesus, depois que ele apregoava a palavra, depois que ele curava, libertava, ia de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, libertando, pregando o evangelho do reino de Deus, curando muitos enfermos. Quando caía a noite, o Senhor Jesus ia para os matos, ali dormia, deitava em qualquer lugar ali e repousava, amanhecia o dia. Em qualquer lugar, ele não tinha uma cama para dormir, ele não tinha um lugar para repousar. E hoje, irmãos, muitos e muitos, para levar a palavra de Deus, mas eu só vou se me pagar um bom salário. Mas eu só vou se me pagar o melhor hotel. Mas eu só vou cantar se o cachê for muito grande. Senão não vou. Irmãos, o Senhor, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, não teve essas regalias, esses luxos terrenos, não. Glória a Deus. Nem seus discípulos também tiveram privilégio nenhum, não. E hoje muitos homens aí querem, muitos aí nem são chamados, eles chamam eles mesmos e depois ainda saem aí cobrando: eu quero tanto para pregar a palavra de Deus. Se não for o melhor hotel, de última geração, o maior hotel de última geração, eu não vou, eu não abro a minha boca para falar de Deus. Quem disse que Deus precisa de você? Quem disse que Deus precisa de mim se eu não tiver em obediência a Ele? Quem disse que Deus precisa de alguém? Deus não precisa de ninguém. O Senhor Jesus escolhe. O Senhor Jesus escolhe aquele que não tem capacidade e os capacita. O Senhor Jesus escolhe. Todos que o Senhor Jesus escolheu não tinham capacidade, mas foi capacitado pelo nosso Deus. Aleluia. Então temos que levar sim a palavra do Senhor aqui, sem nada, sem cobrar nada, de graça. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia, Jesus. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste a salvação. De graça, então, proclamai a salvação aos homens na terra. Proclamai a salvação aos homens na terra. Aleluia. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Certa feita perguntaram ao Senhor Jesus: mas mestre, como assim? Por que serão condenados? O Senhor Jesus disse: por rejeitar o Filho de Deus, por não crer no unigênito Filho de Deus, serão condenados. Todos aqueles que são abominações diante de Deus, todos aqueles que blasfemam do santo nome de Deus, porque nós sabemos que de Deus não se zomba. De Deus o homem não zomba. Aleluia, Jesus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa escarnecer o teu santo nome. Aleluia, nós estamos aqui agora, bem pertinho da vinda do Senhor. Glória a Deus. Jesus, porém, e o outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O Senhor está dizendo aqui em relação a você da tua casa. Se você foi chamado por Deus e não quer, e você apregou a palavra para a tua família, mas não querem crer, não querem obedecer, não acreditam na vinda de Cristo. Ele disse: bem-aventurado aqueles que crerem na minha vinda.
Mas se o teu povo, se a tua família não crê na vinda de Cristo, não crê nem que o Senhor Jesus Cristo foi enviado à terra para salvar o homem que se havia perdido, não crê nem que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e muito menos crê na tua vinda, o Senhor diz: deixai que os mortos sepulte os seus mortos, vem e segue-me. Você que foi escolhido na tua casa, só você, vem e segue-me, aleluia, diz o Senhor. Deixai que os mortos sepulte seus mortos, porque eu digo assim aqui agora, aleluia, Jesus. Diante de Deus eu posso dizer para todos vós, a vinda do Senhor está próxima. Eis que o Senhor está voltando. A vinda do Senhor está próxima. A qualquer momento o Senhor virá com poder e grande glória. A qualquer momento nós escutaremos o soar da trombeta. Aleluia, Jesus. E o Senhor virá com teus santos anjos, com alarido e com trombeta de Deus. Muito em breve o Senhor Jesus estará voltando, aleluia, Jesus. E bem-aventurado aquele que amar a vinda de Cristo. Bem-aventurado aquele que está esperando o Senhor Jesus voltar, aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus, aleluia. Nós bem sabemos que muitos e muitos não estão crendo nas pregações que estamos pregando, apregoando, dizendo: eis que o Senhor Jesus está voltando. Você crendo, você não crendo, você acreditando ou você negando a vinda de Cristo, você amando a vinda de Cristo ou você zombando da vinda de Cristo, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. E bem-aventurado é você que está esperando esta grande vitória na tua vida. Qual é a vitória na tua vida? A vinda de Cristo. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus voltar com poder e grande glória. Aleluia. As palavras que estão vindo por esses últimos dias não são palavras outras a não ser sobre a vinda de Cristo. A não ser que Jesus está chegando. Jesus está voltando, aleluia, Jesus. E bem-aventurado é aquele que crê na vinda do Senhor. Bem-aventurado é aquele que ama a vinda de Cristo, aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou findando essa palavra aqui, que eu creio que o Senhor Jesus já disse tudo o que ele queria dizer. Aleluia, Jesus. Vamos terminando essa palavra aqui. E fiquem todos vós na paz, no amor de Cristo, na confiança em Cristo, na confiança em Deus, na fé, na esperança, e tendo a certeza que o Mestre está chegando. O Senhor Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Que a paz de Deus fique com todos vós. Que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos vós. E até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.